Olá, eu sou Naime, sou sócia fundadora do Grupo Inspira. A Inspira tem 20 anos e para completar esse momento, para selar esse momento, está fazendo 20 anos esse ano, a gente convidou para falar de negócios pessoas que fazem negócios. Então, a gente escolheu aqui o Pedro Vaz, que está conosco aqui, que é também sócio fundador de Dois Negócios. Vou pedir para o Pedro se apresentar, falar um pouquinho de quem é o Pedro e quem são esses negócios. Na sequência, a gente vai encontrar as conexões entre esses negócios para conectar o que tem no mundo financeiro com o que a gente vê na assessoria de investimentos com os negócios na vida real. Pedro, fala um pouquinho de ti, por favor. Bom, então, boa tarde. Meu nome é Pedro, Pedro Vaz, tenho 43 anos, sou natural de Rio Grande, lá no sul do estado do Rio Grande do Sul, moro em Santa Maria há 26 anos. Fui para Santa Maria para estudar e nunca mais saí. Ah, eu comecei minha jornada como empreendedor. Meu primeiro negócio, eu abri um restaurante em 2007, né? Portanto, aí há quase 19 anos, agora em setembro faço 19 anos de CNPJ, né, com funcionários de carteira assinada. Mas a minha jornada de empreendedor acho que começa um pouco antes. Eu já tinha experiência de ter trabalhado com meu pai, depois trabalhei na empresa da família da mãe por um breve período. Uh, né, o meu pai tinha táxi, tinha loja de conveniência com a esposa dele, enfim, então eu já atendia na loja. Com 18 anos fui dirigir o táxi, mas ali com 23 anos, 23, 24 anos, eu inaugurei o meu primeiro restaurante. Depois vendi, na verdade, depois abri outro restaurante que eu vendi. Eu fundei primeiro o Santa Brasa, em Santa Maria, que foi um grande sucesso, graças a Deus. Foi o que me impulsionou a continuar na carreira de alimentação, né, de empreendedor no ramo da alimentação. Depois, em 2009, junto com sócios, eu abri o Santo Garden. Ambos os restaurantes ainda existem, né? Eu vendi o Santa Brasa em 2018 e o Santo Garden fundou em 2019. E em 2011 eu já saí do negócio, que era um restaurante de almoço, né? A Santino, que é o nosso negócio atual, foi fundada em 2013, portanto eu ainda tinha o Santa Brasa. Surgiu uma oportunidade, a gente abriu a Santino, que é uma gelateria artesanal italiana, que hoje conta com 7 lojas, né? São 4 em Santa Maria próprias, 3 franqueadas em Porto Alegre. E em 2021, talvez, final de 2020, início de 2021, ou talvez um pouco antes, eu sou péssimo para datas, me perdoem. Eu assumi o patrimônio da minha mãe, ela me pediu para tomar conta das coisas dela, e nesse momento eu comecei a trabalhar com pecuária, né? Algo que eu já tinha um certo contato da infância lá do meu avô e da família da minha mãe, mas nunca tinha trabalhado. E desde então a gente tem aí montado, era primeiro uma parceria rural, e hoje eu estou montando um projeto de pecuária bem intensivo, né, aqui na cidade de Cacequi, onde eu estou nesse momento. Ótimo. Mas a gente está falando então de dois negócios, né? De dois tipos de negócios em si, que são negócios que tem um certo tipo de sinergia conosco, né? Uhum, A Inspira também tem 20 anos, né? Então, tu comentou que o teu restaurante, teus primeiros negócios estão fechando aí 19 anos. E eu, como tu, também tenho um pé no agro, sou zootecnista de formação, venho do uhum, agro de família também, e hoje eu também trabalho com pecuária, produção de pecuária em campo nativo, porque eu acho que o que veio da natureza a gente tem que preservar, e esse é o nosso legado para as uhum, futuras gerações aí. E a gente tem também uma atividade de assessoria aqui, então uma conversa de negócio, de quem faz negócios para quem faz negócios, né? Pedro, poucas são os negócios que duram 20 anos, né? Que duram mais de um ano já é difícil, né? Então tem no Sebrae a estatística de mortalidade dos negócios. E uma das coisas que eu acho que levou o nosso a existir há tanto tempo é a cultura. A gente preserva a cultura desde o primeiro dia. Então, é o que vem do campo, né? Aquela coisa do ser sério, do passar isso para todas as pessoas. E a capacidade de adaptação, se adaptar rapidamente pelas entregas e demandas do mercado. Então, da nossa parte aqui, a gente montou um negócio que se adaptou ao longo do tempo no mercado financeiro. E hoje todo cliente que entra aqui, ele é perguntado sobre
ele é questionado, convidado a pensar sobre duas perguntas. Por que que tu investe e por que que o teu patrimônio está formado desse jeito? Então, a partir dali, a gente vai instigar a qualquer investidor a pensar o seu patrimônio em si como uma empresa, né? Então, ele, por mais que ele tenha ou não um negócio, a família dele é constituída por um gerador de renda ou mais de um gerador de renda, por receitas e despesas que acompanham aquele período, e esse negócio tem que se sustentar. Em uma hora, esse investidor ele vai precisar parar de produzir. Então, a partir de então, tudo que está relacionado ao patrimônio em termos financeiros é tratado. Então, a gente vai falar sobre alocação, sobre diversificação internacional, vai falar sobre proteção patrimonial, sobre sucessão, né, que é o que tu está fazendo Uhum. agora no patrimônio da tua mãe, e vai falar também sobre estrutura tributária desse patrimônio. E aí, o que que eu vejo aqui? É que tu também vive essas duas frentes muito dinâmicas no teu empreendedorismo, né? O varejo urbano, com a Santino, e a pecuária de alta intensidade no campo. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre, para ti, para ser longevo, como que tu entende que o teu dinheiro dos negócios vai ser mais aplicado vai ser melhor aplicado de forma mais eficiente? Qual é o teu direcionamento em relação a os teus investimentos e de que forma isso trabalha para a longevidade dos teus negócios? Assim, apesar dos 20 anos quase de empreendedorismo, são duas coisas bem distintas, tá? Na minha cabeça, essas coisas funcionam de maneira bem distintas, porque o patrimônio da minha mãe é uma herança do meu avô, né, do pai dela, que passou para ela e agora está sob minha gestão. Então, assim, eu não me sinto confortável para investir o patrimônio da mãe, por exemplo, no comércio, né? Então, assim, são coisas bem diferentes. O patrimônio da mãe, nós compramos essa área que é arrendada, que era arrendada, tinha um arrendamento para soja, né? Como uma maneira também de preservar o patrimônio no longo prazo, distribuir uma parte com a compra da fazenda, uma parte investida aí com vocês, né? Fora as coisas que a mãe já tinha, uma casa, um apartamento, algo assim. E isso eu não investiria no patrimônio da mãe em algo tão volátil como o comércio, entende? Claro que a pecuária tem a volatilidade do preço do gado, mas a terra está aqui, o negócio está aqui, então a gente pode ganhar um pouco mais de dinheiro numa época, ganhar menos dinheiro ou até perder um pouco de estoque, né, quando baixa o preço do gado, mas a gente mantém o negócio aqui funcionando, né? Eu penso que eu posso faltar, eu tenho só 43 anos, mas para morrer bastante tá vivo, né? Então É eu verdade. penso que isso é um negócio que pode ficar, né, para sustentar minha mãe, meu irmão, e eventualmente até os meus filhos. Então, esse é um negócio aqui fora, é algo que eu penso como um negócio Margem pequena, mas o risco não é tão grande, então é e mais mais, suave, de uma mais velocidade fácil. diferente, com uma Sim. exigência diferente. Não vou dizer que é uma exigência Uhum. menor, mas é uma exigência diferente. Na cidade, os meus negócios que eu fundei, porque infelizmente eu perdi meu pai muito cedo, né, o meu pai morreu com 40 e poucos anos, de forma trágica, e eu recebi 40 mil, que foi o seguro de vida dele. Né, essa Uhum. história já é bem conhecida, quem pesquisar o meu nome aí pode ver algum outro podcast que eu já dei entrevista, não vou contar aqui de novo. Não vem ao caso, mas aí eu empreendi, né? Eu queria fazer desse dinheiro um negócio. Tenho no meu veio familiar o comércio. O meu avô na Santino tem foto do meu avô na padaria. O meu outro avô fundou um frigorífico grande, né? Que obviamente começou pequeno e se tornou um negócio grande. Enfim, tem bastante história de empreendedorismo na minha família. E aí eu transformei esses 40 mil do seguro de vida do pai num restaurante que foi gerando Tá. outros frutos. E apesar disso, apesar dos quase 20 anos, esse dinheiro do comércio, ele está lá, entendeu? Eu não constituí patrimônio ainda, né? Uh, por N razões, muito por ter empreendido muito jovem, ter feito muita coisa errada, para usar um termo aqui, me segurei, uh, e por ter tomado decisões equivocadas, Entendi. É um nome para ser bonito. mais pernóstico. Mas muito também por causa da dificuldade do nosso país, com certeza eu já paguei mais de imposto, salários e, enfim,
do que muito mais do que eu consegui adquirir de patrimônio. Porém, nós montamos um negócio que está lá, que fatura super bem, né, em Santa Maria, tem as franquias. A gente não conseguiu assim constituir um patrimônio fora do negócio para pensar no futuro, né? Mas enfim, é um negócio que está ali super estabelecido, né, funcionando, né, tem um investimento importante dentro do negócio. Isso aí, já enganchando, Pedro, um conceito aqui que tem muito no mercado hoje, que é a questão do uso das tecnologias, né? Do avanço Uhum. das tecnologias em velocidade elevada e a necessidade do uso das tecnologias. E no mercado financeiro se tem aquela discussão sobre as tecnologias substituírem ou não o que o humano faz. Quando a gente fala e trabalha com pessoas que têm origem no campo, ou que trabalham no campo, a gente entende que aquele conceito do biológico, do social, é necessário ao ser humano. Então, eu entendo que não existe uma substituição, mas uma complementariedade. Nos teus dois negócios, o que que eu entendo? Eu entendo que tu tem lá no campo a biologia, né, que é algo que tu não mexe, clima que tu não controla, mas tu tem necessidade do uso intensivo de tecnologias para escalar. A única forma de escalar é essa, ou comprando mais áreas, mas aí uma imobilização de capital muito grande que não necessariamente vai ter retorno. E por outro lado, na cidade, tu tem a experiência do cliente, né, naquele produto que tu vende, que é algo intangível, subjetivo, isso nada substitui, mas ao mesmo tempo tu tem a necessidade de ter um investimento grande em tecnologia para manter a mesma qualidade padronizada em todas as tuas lojas, né? Queria que tu comentasse um pouquinho disso, já que a gente entrou nisso no investimento de capital alto, que é o que a gente percebe aqui também, né? Hoje, no nosso segmento de Uhum. serviços, a gente não tem tanta intensidade de capital, mas aí a gente tem necessidade de investimento em mão de obra, em capital intelectual. Então, tudo Sim. hoje tem uma exigência grande, né? Olha, Naime, eu desde sempre sou um cara muito chato no que toca à qualidade das coisas que eu consigo, que eu quero oferecer para o público, né? Desde sempre. E acho que por isso que o Santa Brasa deu certo, depois a Santino também deu certo. A gente ouve muitos ali, assim, é emocionante ver o carinho que o público tem com o nosso negócio, assim. Outro dia eu estava num, num evento, e um casal de amigos, queridos amigos, me disseram assim: "Tchê, a gente às vezes se pergunta, jantando e comendo o teu produto, assim, de sobremesa, será que o Pedro e a Luli é minha esposa, né, que é Aham. minha sócia na Santina, será que o Pedro e a Luli têm noção do que eles representam pra gente, assim, porque a gente não vive sem a Santino." Que Uh, legal. então, isso é um reflexo o termo que eu uso desde 2007 é desespero por qualidade. Eu sou desesperado por qualidade, né? E Uhum. qualidade vem com investimento, né? Eu não Uhum. tenho como entregar um gelato do padrão que a gente entrega na Santino sem investir em processo, em máquina, em pessoas, em treinamento, em reconhecimento. É impossível a gente fazer isso há 13 anos, né, Santino de 2013, vai fazer 13 anos em setembro. É impossível a gente fazer isso sem investir, né? Então, assim, eu sou dessa visão de que a gente tem que estar sempre investindo, se atualizando, investindo em tecnologia. Semana que vem estou indo para São Paulo visitar um confinamento, uma excursão de pecuária, porém, vou um dia antes para visitar gelaterias. Na pecuária, eu estou tentando fazer a mesma coisa. Como te disse, né, nos briefings que a gente teve ali, trocando mensagem pelo WhatsApp, na pecuária eu sou neófito, até brinco, né? Eu me chamo de neófito e o Eduardo Madruga, da Tortuga, que nos dá Sim. uma assessoria muito boa, está me ajudando na montagem do projeto. Ele sempre pergunta como é que é mesmo? Neófito. Ele adora o termo que eu uso. Então, assim, eu na pecuária, eu de fato sou novato, sou neófito. Então, eu estou implementando esse negócio. Também com uso de muita tecnologia. A Uhum. gente aqui fora está fazendo, né? Eu infelizmente não peguei uma área de campo nativo para poder melhorá-lo, né? Já era uma área de soja, de fato o solo estava um pouco degradado, mas a gente está recuperando ele, investindo em braquiária, na área de sequeiro, numa área que a gente vai usar 10,44 hectares de irrigação, né? E implementar um Tifton. Então, tudo isso
é tecnologia aplicada. Todos os animais que entram na propriedade recebem brinco eletrônico, brinco visual, protocolo de chegada, pesagem a cada 30 dias, dosagem de vermífugo, suplementação. A gente usa tudo isso, né? E até agora, né? São 2 anos de pecuária independente, digamos assim. Eu antes tinha uma parceria rural, tem dado certo. E a ideia é escalar esse negócio, né? Com essa verticalização, né, que a gente já está fazendo, né? Falta 15 dias para o pessoal da cerca elétrica terminar todo o piqueteamento, todo o nosso gado vai tomar água limpa, água de poço, estocada numa caixa d'água, descendo por gravidade para as praças, onde o gado come o suplemento e toma água limpa. Nós isolamos com cerca elétrica todos os banhados, para o gado não chegar no banhado, para o gado não tomar água suja, né? A nossa ideia é certificar, é rastrear a propriedade, né, para que todo o nosso gado saia daqui com rastreabilidade. Então, a minha ideia na verdade, não é a minha ideia, eu não sei fazer diferente, né? O Trabalhar. jeito que eu aprendi a trabalhar, a gente já falou várias vezes, com o conhecimento que a gente tem de sorvete, de gelato, Uhum, a gente poderia abrir uma sorveteria popular, baixar a uhum, qualidade de produto e vender para muita gente. uhum. Não, não, Não é. não é falsa demagogia que eu não, realmente eu não sei fazer. Às vezes que a gente tentou fazer algo mais popular, não funciona, Não funciona. não é meu, eu não sei fazer, então eu prefiro trabalhar da minha maneira. E na pecuária aqui a ideia é trabalhar dessa maneira com alto investimento, né, de trabalho, né, um pouco de grana também, mas muito de trabalho, Muito para de trabalho. entregar um produto, né, uma carne, uma proteína animal de alta qualidade com uma grande eficiência. E tentar trazer os fatores mais para as tuas mãos, né? Porque tem tantas variáveis que a gente não controla, mas assim, tu fazendo esse investimento, tu tenta promover algo que vai ter um valor agregado para que a indústria tenha um valor diferenciado para aquele teu produto também, né? Então a Exato. gente tem esse mercado intermediário, interessante. Pedro, e aí, dando sequência nesse assunto, acho que cabe muito bem a palavra lucratividade, né? Uhum. Dentro do nosso negócio, a gente entendeu sempre que existem modelos de negócios e o que a gente preza também é qualidade, mas existe um ponto de equilíbrio entre o investimento que a gente faz e o retorno potencial possível. E a gente Uhum. sempre foi muito cuidadoso, e talvez isso tenha sido, talvez não foi um dos fatores que nos fez sobreviver nesse tempo, que foi cuidar da margem na última linha, né? E a gente sempre entendeu que esse negócio precisava ser autossustentável, que obviamente em alguns momentos vai ter mais exigência de investimento ali, mas essa exigência ela precisa ter um tempo de maturação e depois ela retornar em retorno. E quem tem que fazer esse retorno acontecer é o próprio negócio, né? Então a gente poder, em algum momento, no teu caso, até acessar algumas fontes externas de capital, que eu não sei se foi o caso, mas em muitos negócios isso acontece, mas aquilo ali tem que ser potencialmente pagável, né? O lucro Aham. tem que existir, senão o negócio não tem razão de se existir. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, sobre as tomadas de decisão, como é que elas foram em relação a essa palavra, lucratividade. Eu tô rindo, porque se eu fizesse conta lá em 2007, eu não tinha feito nada. Né? Assim, ah, empreender no Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, ah, é lugar comum, é papo chato, daqui a pouco para quem tá ouvindo, puta, mesmo papo de sempre. Mas de fato, assim, olha, é para maluco, assim, né, as regras mudam, a Isso é tributação verdade. muda, né? Teve um dado momento que a gente estava, pô, redondinho com o nosso negócio, já falando da gelateria, trocou a tributação, a gente já não tá mais no simples, felizmente, mas na verdade é um grande infelizmente. A gente deveria ser feliz faturando menos. O que está tudo errado, na verdade, né? O ambiente de negócio ele tem que propiciar que o cara queira crescer É para melhorar verdade. o seu negócio. Só que a gente no Brasil tu cresce e piora o teu negócio. Mas mesmo assim, já fora do simples, a gente já tinha encaixado o nosso negócio, tava com a margem legal, né? Assim, ok, dentro do que a gente esperava. E aí muda a regra. Eu lembro nessa ocasião a gente procurou um escritório de tributário, de direito tributário, para conversar com os amigos e eu disse, cara, eu quero litigar, eu quero
chegar, já que não tem como tu ir administrativamente, eu queria falar com o governo assim, cara, olha só, tá aqui o nosso negócio, a gente era 45 empregos, não pode mudar a regra dessa maneira. Vocês têm noção do prejuízo que vocês estão nos causando? E o que ele me disse, o advogado, à época foi assim, pode, o governo pode. Tipo assim, tu tá jogando, a analogia que ele fez foi essa, assim, tu tá jogando basquete, tu tá picando a bola dentro da regra, bonitinho, o juiz apita, não, agora é futebol, tá com a mão na bola, é pênalti. É. Então, assim, é muito complicado. Então, se tu for fazer todas as contas para ver se a conta vai fechar, ninguém abre nada, né? Felizmente, eu fui responsável lá com 23 anos e abri o restaurante, e aí a coisa foi andando. E, e aí a gente vai sobrevivendo, a gente vai aprendendo a lidar, né? E aí quando tu toma um tiro de um lado, tu te abaixa, né? Que nem a música, né? Se a bala vem por baixo, e aí tu vai te virando e te esquivando. É claro que a gente nunca perde o olho da planilha, né? Isso eu devo Uhum. muito, muito, muito a Luísa, né? A Luli, desde que a Luli entrou na minha vida lá em 2012, né? Eu empreendi em 2007, de 2007 até 2012, 13 ali, quando a Luísa tomou conta dos meus negócios, da parte administrativa, financeira, né? Muito com a ajuda do Renato, que é contador, meu sogro. A gente começou a enxergar o negócio de fato, ver, olhar para os números, porque até então eu vinha nessa irresponsabilidade juvenil, né, sem muita gestão, né, mas mesmo assim se deve um pouco a essa irresponsabilidade o O momento que a gente empreender. conseguiu Uhum. dar certo. Claro, aqui na Fazenda já é uma realidade diferente, já vem de um patrimônio formado, já vem de um capital, né? E de Claro que foi feito. experiências diferentes também, né? Sim, exato, além da experiência já Uhum. do negócio. Mas, claro, é tudo calculado, mas é um pouco mais fácil, digamos assim, Uhum. de tu calcular já dentro de uma realidade, né? Diferente, né, da sorveteria que a gente abriu, da gelateria, né, da Santino, que Uhum. a gente abriu um capital total de banco, assim, ia pegar, sabe, e Uhum. assim, Uhum. e sem fazer muita conta, né? Aí depois a gente Depois ver o que organizou. que dá. Mas mesmo assim, esses momentos malucos, eles acabam bagunçando o caixa, né? Exatamente. E tu O sabe que. empresário que disser que não mudou a sua realidade de caixa nos últimos 3, 4 anos, olha, é muito privilegiado, porque É, com quem eu converso, tá muito difícil. mas mudou, e principalmente depois do ano passado, quando a gente teve a reforma tributária, né? Mas tu tocou num ponto Uhum. importante, assim, porque até então esse tipo de conversa a gente tinha no meio empreendedorismo, né? Ou seja, o empresário tinha que entender de planejamento e ele teria que fazer o seu fluxo de caixa ficar positivo na última linha. Mas agora a gente entende que qualquer pessoa, ela é uma empresa. E essa empresa, ela tem receitas vindas do salário, ela tem receitas vindas da rentabilidade dos investimentos, que contam também como renda, né? Então, Uhum. mudou todo o conceito a partir do ano passado de reforma tributária. E isso a gente tem falado bastante para os nossos clientes, né? Se a gente não olhar o patrimônio como um todo, não vai ser investir no melhor investimento que vai mudar a tua vida, porque tu tá deixando tributação lá comer uma parte daquilo que tu tá tendo de rendimento ou até mais. Então, É daí que vem a minha paixão pela Inspira, né? é, Eu adoro sentar com a Fran, e até hoje de manhã, ou ontem, a assessora ali marcou a minha reunião com a Fran do mês, eu adoro sentar com a Fran, porque esse momento que tu tá falando de tu sentar e olhar para ele não mexe só na minha realidade dos investimentos da mãe que tem junto à Inspira. Não, uhum, não. Ele mexe eu vou em reorganizando a minha conceitos. cabeça, assim. Tá? É um F5, um refresh mental, assim, todo mês. Que bom que tu tem esse. Tu tá muito bem assessorada, a Fran, nossa sócia, faz 9 anos que ela tá aqui conosco. É, E ela legal. é uma excelente profissional. E ela transparece exatamente isso, né? Colocar em prática tudo aquilo que a gente Uhum. vive num ambiente de negócios e fazer a pessoa sair do processo de formação patrimonial para olhar ele de fora e entender onde que estão os possíveis gaps e onde que a gente precisa atuar de forma mais assertiva, né? Uhum. São conceitos que se misturam aí, a vida urbana com os investimentos. Mas entrando aqui mais para o final, Pedro, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre legado, sobre continuidade, né, sobre longevidade.
A gente está falando aqui que tu está administrando um patrimônio que era da família, né? E tu trouxe também algumas reflexões quando eu falei contigo, que é sobre deconstruir coisas que continuem existindo e gerando valor, mesmo quando tu não estiver mais aqui, né? Esse Uhum. conceito bem forte. Então, eu queria que entender de ti como é que é essa motivação pessoal molda as tuas decisões estruturais, porque isso também deve ter sido já alguma das pautas da Fran, né? Falar sobre Uhum. liquidez para tua sucessão, falar sobre como que tu estrutura ela. Tu falou que viveu de um seguro de vida que veio, né, do falecimento do teu pai. E o quanto que isso é Uhum. importante, estar estruturado e pensar em legado no sentido governança, no sentido família, mas também no sentido liquidez, como que isso é importante para ti? Olha, Fran, eu vivo, Fran, desculpa, Naime. Falamos da Fran. Isso. Olha, Naime, eu vivo é meio que uma dicotomia, né? Porque eu sou novo, eu tenho 43 anos, né? Eu faço academia, faço esporte, né? Não pretendo morrer tão cedo. Ah, mas eu vivo sabendo que eu posso morrer a qualquer momento, né? Então, Uhum. assim, tudo que a gente constrói, né, na nossa família, eu e a Luísa, assim, né, na Santino, a Luísa, pô, tá me ajudando muito, sem ela eu não estaria aqui, não teria como estar construindo esse negócio pecuário também, né? Apesar do capital vir da mãe, da família da mãe, não é só dinheiro, nada é só dinheiro, Uhum. né? Uhum. Então, assim, isso envolve uma situação familiar importante e a Luísa é muito, muito, muito importante nisso, né? Uh, então, tudo que a gente constrói pensando em coisas longevas, né? Não é por dinheiro, assim, a minha motivação não é por dinheiro, nunca foi, né? Eu sempre fui um cara, tanto que perdi dinheiro muito tempo, mal assessorado, tomando decisões erradas, porque o meu foco não era no dinheiro, era muito na entrega, era muito, de novo, não quero dar uma de chato aqui, eu vivo por propósito, não sou esse cara, mas eu sou da prática, entende? Eu vou Uhum. desligar aqui contigo, cuspir na caixa d'água para trocar a bomba Sim. que quebrou. Esse sou eu, entende? Eu vou fazendo as coisas, né, claro que pensando em construir, né, o objetivo é que lá no final isso seja rentável, isso traga rentabilidade para mim e para minha família, mas isso é muito para viver. Eu e a Luli, a gente ouve muito assim, vocês podiam estar milionário, abrir Santino por tudo que é lugar. Poderíamos tentar, não digo que daria certo, não existe fórmula garantida, mas a gente poderia tentar fazer o nosso negócio crescer loucamente, mas e aí? Para É quê? verdade. A Para gente quê? Entende? tá Então, assim, trazendo, tá trazendo aquelas questões da gente dar importância para as pessoas que estão próximas de nós, né? Quem ajudou a construir tudo isso antes, durante e para quem vai ficar depois, né? exato. Então, é muito esse o nosso objetivo. Tu me lembra agora que na Santino nós temos 3 ex-funcionários que tocam o negócio junto com a gente e são sócios, que ganharam uma Uhum, participação na empresa. uhum, uhum, Não foi vendido para eles. Não, uhum. tu construiu e isso aqui é teu. Então, essa é a nossa política de vida. Né? Então, assim, Filosofia. de construir as coisas, é a nossa filosofia mais adequada. Então, é meio por esse viés. Claro que eu penso no legado, né? Eu tenho muito essa preocupação, né, de deixar as pessoas que eu amo bem, né, no dia que eu falo. Talvez isso venha, né? Estou fazendo terapia aqui agora, né? Venha do falecimento. O meu avô materno, né, o Voivon, que fundou o frigorífico, ele faleceu muito jovem, com 56 anos, se eu não me engano, né? E talvez essa minha pressa e essas minhas preocupações venham desse histórico, né, do meu pai ter falecido também super cedo, apesar de ter sido de forma trágica, também foi muito cedo, né? Então talvez eu tenha essa preocupação sem me dar conta, mas Sem te dar uh, conta. eu me preocupo muito com duas coisas para mim e para minha família. Assim, eu digo isso dos meus filhos, né? Os meus filhos eu falo que já tem uns 2, 3 anos que eu repito esse mantra assim. Eu não quero que eles sejam, sei lá.
médico, empresário, bem-sucedido. Não, eu quero que eles tenham saúde mental e habilidade social. O resto, entendeu? Que consigam se relacionar bem com a sociedade, que consigam ter saúde mental para viver feliz. Não importa se com muito dinheiro, com pouco dinheiro, com qual carro que eles vão ter, com qual viagem que vão fazer. É só isso que me preocupa. Interessante, né? Importante até. Aqui na Inspira a gente fundou o negócio em 2006, eu e o meu sócio, meu companheiro também, meu cônjuge também, desde Uhum, sempre a gente está lá. Então também a gente tem uma trajetória em que um complementa o outro e a gente entende que as coisas funcionam assim também, né? Que o negócio uhum, tem que continuar existindo, ele tem que seguir tendo retornos, mas ao mesmo tempo ele também tem que preservar uma cultura, ele tem que preservar valores, e os valores estão acima de tudo, porque sim. senão, de uma hora para outra, a gente perde, porque vem outro ter que comprar, ou porque vem, e a tua cultura ser que tu queria se dissipa, né? Uhum, Isso é bastante importante, bastante bonito. Para finalizar aqui, Pedro, se tu pudesse fazer algo diferente do que tu fez, com a tua experiência hoje, né? Hoje o Pedro uhum. de 43 anos, voltar no tempo do Pedro lá dos 20 e poucos, o que que tu diria para o teu Pedro lá de pouco tempo atrás? O que tu faria um aconselhamento para ele quando ele estivesse começando os negócios dele? Eu teria me poupado de tantos erros, né? Se eu pudesse me dar um conselho, seria, cara, te assessora melhor. Eu não tinha uma Inspira na minha vida naquela época. Cometi muitos erros ali de gestão mesmo, de deixar tudo na mão de terceiros que não trabalhavam tão bem, né? Em várias pontas, seja no operacional, seja no financeiro, contabilidade. Eu cometi muitos equívocos, né? Então eu acho que eu poderia ter atalhado muito e ter construído. Olha, eu estou há 19 anos e não faz 19 anos que eu consegui trazer dinheiro para casa e constituir um patrimônio, como eu te falei mais cedo. Muito pela dificuldade do país, mas muito por erro meu, eu teria me poupado desses erros. Mas tenho a consciência muito tranquila, Naime, assim, de que Valeu a pena. valeu a pena. A vida é assim, A vida é ninguém, isso. ninguém aprende sem errar nada, né? Exato. Olha Exato. as histórias que nos inspiram aí, né? Inspira. As É histórias verdade. que nos inspiram. Se tu for ler, eu adoro ler algumas biografias, né? E pô, se tu vai ler as biografias, todas as de grande sucesso têm momentos dramáticos puta, eu errei feio aqui, mas isso me levou a acertar lá. Então, né? Assumir riscos, né? Às vezes Exato. é importante. O importante é o resultado. O O importante importante é o resultado. é eu estar aqui com 43 anos, Uhum. me sentindo bem, Mas feliz, também grato. tem a capacidade do empreendedor, né? De que errei, ok, fica um tempo chateado, né? Mas vamos lá, vamos fazer de Uhum. novo, vamos fazer esse negócio acontecer. É um Sabe, pouco do. eu sou português, né, Naime? Eu sou Vaz, né? Lá de Rio Grande, né? E a minha esposa é italiana, né? E gringo, né? O italiano que a gente aqui chama de gringo em Santa Maria, né? É, o, Sim, o, o gringo não gosta de perder dinheiro, é assim, mas verdade. meu Deus! E eu sempre disse isso para a Luísa, assim, amor, eu sei perder, não tem problema. Erramos, abrimos um negócio aqui que não deu certo. Tchê, do mesmo jeito que tu tem que saber ganhar, tem que saber perder, Tem que saber entendeu? perder. Tu não pode, Exatamente. quando ganha, ai que bom, olha só, ganhei dinheiro com esse Ah, negócio aqui. E quando tu perde, meu Deus, acabou meu mundo. o mundo. Ganhei, perdi. O importante é que o objetivo é que o saldo seja positivo. Que o saldo seja no final positivo para tudo, Uhum. né? Bom falar contigo, Pedro. A gente quer te agradecer por ter participado. Depois, Fran vai mandar uma lembrancinha aí para ti pela participação também. Não Vai precisa, ter mas muito obrigado. convidar, precisa sim, vai ter convidar para um café pessoalmente. E eu te Aham. encaminho a gravação depois. Te agradeço mais uma vez, né? Tá. Eu Bom, que bom agradeço mesmo, muito, boas agradeço experiências. a Inspira pelo trabalho que nos presta. Não é, eu talvez ficasse quieto se não fosse dar esse testemunho, mas eu dou de coração, assim, sou muito fã do trabalho de Que vocês, legal. gosto muito da Fran, do Thiago, o marido dela. Não, as pessoas não são quem são por acaso, né? Então, assim, né, as pessoas são um completo, assim, Um e completo. eu te conheço muito pouco, mas tenho essa relação já de alguns anos ali com a Fran e conheço o querido Thiago, marido dela. Então, assim, é por isso que, que, a,
que o resultado que a Inspira entrega é positivo pelas pessoas que estão por trás. Exatamente. Tá bem? Eu que agradeço aí O pelo grupo convite e inteiro fico à faz disposição. acontecer. Te agradeço.